Lucas 5, versículo 11. Amém? Enquanto que vocês procuram, vamos louvar um pouquinho? E amanheceu, e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar todo e parar. Declare. Deus conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as minhas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Lucas 5, versículo 11, vai dizer assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Você vai repetir juntamente comigo assim: e levando os barcos para a terra, deixaram... Ih, tá fraco. Deixaram tudo. Sente glorificando ao Senhor Jesus. Eu estava ali pensativo quando o pastor falou que eu ia ministrar a palavra, que a gente estava esperando o pregador, irmãos. Mas quem é adorador, adora em todos os momentos, independente se tem pregador, se não tem pregador, se tem cantor, se não tem cantor. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Você está junto comigo nesse culto? Glória a Deus. Nós já conhecemos bastante a palavra, os meninos podem continuar, amém? A gente já conhece bastante essa palavra, nós estamos há dias de campanhas. Nós sabemos da palavra que Jesus estava pregando em meio da praia de Genezaré. E nós vemos uma grande multidão acompanhando Jesus. E aquelas pessoas também estavam querendo ver os milagres de Jesus. E nos dias de hoje não é diferente, nós estamos no meio da multidão, nós queremos ver o milagre acontecer, mas muitas das vezes o Senhor vai ter que tocar em algo conosco para que nós possamos se posicionar diante dele. E eu estava ali me questionando assim, o que nos motiva a seguir Jesus? Nós podemos ter uma dor de um passado de dor e sofrimento, mas Ele não está preocupado com a nossa oratória, Ele não está preocupado com a nossa pregação, Ele não está preocupado com o seu levantar de mão, mas Ele está preocupado com o seu posicionamento perante Ele nessa noite. A primeira palavra que eu tenho que lançar sobre a tua vida: se posicione para viver o extraordinário na presença de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas a pesca vai ser maravilhosa sim. Muitas das vezes Ele vai ter que interromper a tua pesca, vai ter que interromper os teus recursos, mas Ele quer que você se posicione perante a Ele, para você viver o extraordinário na presença dEle. Nós vemos que Jesus, Ele chega com a multidão, Ele vê 2 barcos de longe, e Ele decide subir no barco daquela pessoa que não pescou nada a noite toda. É o Senhor mostrando que Ele te vê, irmãos, na escassez. Ele te vê no meio da provação e Ele decidiu essa noite subir no teu barco para mostrar que Ele é o Deus na sua vida. Nessa noite Ele decidiu subir no teu barco que está parado. Você já não aguenta mais se locomover. Você já está largando tudo, falando: Senhor, não pesquei nada. Mas Ele falou nessa noite que Ele vai adentrar no barco e vai mudar a tua história nessa noite. Se você acredita, levante as suas mãos e exalte a Ele nessa noite. O Senhor Jesus não está preocupado com a tua oratória.
O Senhor Jesus não está preocupado com o louvor que sai dos seus lábios, mas Ele está preocupado com o seu posicionamento. As dificuldades vêm, as provas vêm, mas Ele quer ver o seu posicionamento diante dessa tempestade. Ele quer ver o seu posicionamento diante dessa provação. E muitas das vezes nós estamos igual Pedro, igual Simão, lavando a rede, esquecendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você veio aqui nessa noite acreditando que a pesca vai ser maravilhosa, Deus manda te dizer que vai ser maravilhosa sim, porque Ele adentrou dentro do barco. E quando Ele adentra dentro do barco, nada fica da mesma forma. Tudo começa a se locomover e você vai viver o extraordinário da parte de Deus. Nós vemos agora Jesus subindo dentro do barco. Diga comigo, subindo dentro do barco. E Jesus não vai subir nesse barco do jeito que está falando, não. Fala assim, subindo dentro do barco. Jesus subiu dentro do barco. E quando Ele sobe dentro do barco, Ele só dá uma ordem. Ele prega, mas Ele também observa. Por enquanto que Ele está pregando, a palavra está sendo lançada. Ele está vendo a vida de Pedro como foi à noite. A pesca pode não ter sido do jeito que ele queria, mas era do jeito que Jesus queria. Muitas das vezes nós não entendemos porque nós estamos passando prova. Nós não entendemos porque estamos passando tempestade. Nós não entendemos porque nós estamos passando adversidade. É Jesus falando assim, eu precisei parar a pesca para você olhar para mim. Eu precisei parar e fechar as portas para que você pudesse observar que eu ainda sou Deus que ando contigo. E na hora da aprovação a gente esquece que tem Jesus. E na hora das calúnias a gente esquece que a gente tem um Pai. E na hora que os recursos acabam, nós esquecemos que nós temos um joelho ainda para dobrar diante do quarto. Jesus não está preocupado com o que você entrega aqui, mas Jesus está preocupado com o que você entrega dentro da sua casa, se você é realmente um adorador e em espírito é verdade. Como é difícil a gente passar provação e frustração e mesmo assim receber uma palavra dizendo assim, volta. Não é assim? Mas Jesus vai fazer muitas pessoas voltar no lugar de frustração aqui para Ele provar que Ele é o Deus na sua vida. O Senhor vai fazer você pegar o barquinho que você foi e não pescou nada para o mesmo barco que você for voltar, vai vir com grandes peixes. Levante a sua mão nessa noite, eu quero profetizar. Esse barco a qual você se encontra pode estar vazio na ida, mas na volta vai ter uma grande variedade de peixes, porque o general do general antes, na hora que você foi, não estava contigo, mas agora ele manda voltar junto com ele e você viverá a totalidade da promessa dele. Então levante a tua mão e glorifique ao rei que te fez a promessa, o rei que vai fazer você voltar com um barco cheio de peixe. Nós se preocupamos muito com nossos recursos. E nós esquecemos que a palavra dele fala primeiramente, buscai o reino dos céus para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós estamos procurando muitos bens materiais, sendo que o dono da promessa está no nosso meio e nós estamos despercebidos. Nós estamos preocupados muito com aquilo que ele pode fazer, mas esquecemos quem ele é na presença dele. Essa noite é noite de retornar ao posicionamento para viver uma total revirada da volta de Jesus na sua vida. Essa noite eu não vim aqui pregar sobre bem material, não, eu vim pregar espiritual. Está acontecendo guerra, está acontecendo tanta coisa e nós estamos despercebidos dentro da casa de Deus. Jesus está falando assim, ei, volte ao primeiro amor, volte à primeira essência, porque a pesca quem cuida sou eu, mas o posicionamento quem cuida é você. Quão difícil é voltar ao lugar de frustração. Para alguém que entende de pesca e não pesca nada. Quão difícil é, irmãos, a gente voltar para um lugar de frustração sendo que a gente entende sobre o assunto. Mas muitas das vezes o Senhor vai ter que fechar a porta para você entender que é Ele. Muitas das vezes Ele vai ter que tirar todos os peixes e você vai lançar a rede e não vai pegar nada, mas você vai ter que entender que é Ele que está no barco. Você vai entender que o recurso vem dEle, a providência vem dEle, a cura vem dEle, a restauração da tua família vem dEle. Oh, levante a tua mão e ore a Ele dizendo, Senhor, visite a minha casa.
A frustração vem. Nós vemos um homem agora de vidas, de anos de pesca, mas não consegue pescar nada. Eu imagino o cenário daquele homem pegando uma rede e jogando na água. E ele fala assim, agora eu vou pegar pelo menos a piaba, e a piaba não vem. Ele joga mais uma vez e tenta pegar um tucunaré e não consegue. Nós esquecemos do principal, que é colocar Jesus em primeiro lugar. Ele pega a rede, lança a rede e não consegue pegar nada. Lança mais uma vez e não consegue pescar nada. É Jesus falando assim, eu vou ter que mudar a estratégia nessa noite para você entender que ao início da manhã você vai ter um encontro comigo e eu que vou mudar a tua vida. É por isso que você não entende o que você está passando nesse momento, a provação, a luta. Você não entende o deserto, é Jesus neutralizando isso para você viver uma experiência totalmente amanhã. É Jesus falando assim, eu precisei fechar hoje, mas quem vai abrir sou eu. E quando eu abrir vai ser de excelência, não vai ser qualquer coisa não. Por enquanto que eu fecho uma porta, eu abro uma janela para você. Nós estamos preocupados com a noite de frustração e a gente está esquecendo da providência do amanhã. Vira para o teu irmão e fala assim, não se preocupe não. Não, fala com voz de autoridade, não se preocupe não. Porque nessa noite, a frustração vai embora, a pesca vai ser maravilhosa e você vai viver a totalidade essa semana na presença dele. Só aqueles que crêem, levante as tuas mãos e glorifique a ele nessa noite. Aleluia, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa no tempo daquela campanha aqui dos muros. Eu esqueci. Derrubando muralhas, quando a pastora veio aqui. Nós estamos num campo profético. Então toda palavra que nós lançamos aqui vira decretos. Então eu não sei qual é a palavra que você vai lançar aqui essa noite, mas você vai lançar uma palavra aqui nessa noite. Falando, Senhor, eu quero não que Ele vai fazer por você porque você quer, mas sim porque Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. Então lance a palavra hoje. O seu barco pode ter entrado aqui vazio, mas nesse mês ele vai sair cheio diante da presença de Deus. Nós não entendemos, irmãos, o nosso momento de frustração. Nós não entendemos. Quando Jesus manda a gente voltar para o lugar de frustração, onde que a gente não pescou nada, a gente não entende. Mas quando Ele lança a palavra, é totalmente diferente. No versículo 5 vai falar assim, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não é sobre a palavra de Pedro, é sobre a palavra de Jesus. Não é sobre a palavra da bispa Geslane, mas é sobre a palavra de Jesus. Não é sobre a palavra do pastor Cleito, mas é sobre a palavra de Jesus. Se Jesus mandou você ir, você vai. Se Jesus falou que você vai frutificar, você vai frutificar. Se Jesus falou que você vai alcançar outros países, você vai alcançar, porque é sobre a palavra dele nessa noite. Você não ficará enganado, é sobre a palavra dele nessa noite. Nós esquecemos da palavra de Deus e se ligamos mais nas coisas dos humanos. Nós esquecemos da palavra profética que Ele lançou sobre a nossa vida e nós lembramos mais de uma fofoca, de uma picuinha. Nós lembramos mais de palavras torpes sobre a nossa vida, mas você ainda tem uma palavra lançada sobre a tua vida. Você ainda tem um chamado, você ainda é escolhido. Eu venho aqui te dizer nessa noite que Jesus não está preocupado com a pesca, mas Ele está preocupado com você. Então nessa noite Ele vai te alcançar. Eu não sei como você adentrou aqui, mas a tua noite, você pode não ter pescado nada, mas nessa noite Ele vai alcançar você nesse barco. E Jesus é a pessoa perfeita para alcançar as pessoas que estão perdidas, irmãos. Jesus, Ele te alcança nessa noite. Feche os teus olhos. Você entrou aqui frustrado, precisando de uma palavra e o Senhor está te dizendo, se posicione. Você entrou aqui sobrecarregado das suas lutas, mas o Senhor está dizendo, no teu barco, se posicione.
Você entrou aqui precisando de uma chance de viver uma totalidade de promessas, mas o Senhor está dizendo assim, do jeito que está, Ele não vai te entregar. Primeiramente, se posicione. Eu precisei fechar sim. Você não está entendendo nada, mas é para você se posicionar. O barco está vazio de peixe, mas ainda tem Jesus e Pedro dentro do barco. Você pode não ter recursos hoje, você pode não ter o peixe para você comer hoje, mas amanhã o Senhor fará uma grande reviravolta na sua vida. Se você crê, glorifique ao nome do Senhor Jesus nessa noite. A palavra lançada é tão importante no mundo físico que ela traz um impacto no mundo espiritual. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. A sua boca tem que sair palavras que tragam mudança sobre a tua vida, não palavras que lancem você para baixo. Então nessa noite comece a lançar a palavra do jeito certo. Senhor, eu não estou conseguindo entender nada do que está acontecendo, mas sobre a tua palavra, Jesus, é sobre a tua palavra que eu vou alcançar essa promessa. É sobre a tua palavra que eu vou alcançar esse curso. É sobre a tua palavra que eu vou alcançar esse ministério ao qual o Senhor tem para a minha vida. É sobre a tua palavra que eu vou sair daqui nessa noite totalmente restaurado diante da tua presença. Pode não vir o pregador mais renomado, mas a palavra ainda continua sendo pregada. Pode não vir o melhor cantor, mas a palavra ainda continua sendo pregada. Ele ainda faz, ele ainda opera, ele ainda cura, ele ainda restaura do mesmo jeito, porque a palavra está aqui nessa noite para te trazer vida. E o que você vai fazer quando o recurso vir? Nós estamos preocupados com o que Jesus vai fazer e esquecemos de quem Ele é. Depois disso, depois de ele ter escutado a palavra de Jesus, Jesus fala assim, lança a rede novamente. Eu fico tentando entender a cabeça de Pedro, mas eu não pesquei nada e agora é esse horário eu não vou pescar mesmo. Mas quando Jesus lança a palavra, até os peixes vai ter que entrar dentro da sua rede. O recurso vai ter que vir, até do macumbeiro vai ter que vir, pastora. Você não vai entender nada mais, vai vir. O que eu achei mais engraçado essa semana que eu falei assim, Senhor. Eu falei, não vou fechar de casa nova não. Até falei com a Fernanda, não foi? Cadê a Fernanda? Falei, não vou deixar de casa nova, porque eu acredito que quando eu lanço uma palavra, as coisas vêm naturalmente. Eu estava em casa, do nada eu recebi uma caixa, pastor. Prato, colher, garfo. Quando eu olhei dentro da caixa, tinha ainda tapué é cara, né? Tinha panela de vidro, tinha tanta coisa. Eu falei, é a palavra. Aí eu tava lá em casa ontem, recebi um telefonema, tem uma mesa zerada aqui pra você. Aí eu falei, é a palavra. Cuidado com o que você lança, porque o Senhor está escutando. Cuidado com a palavra que você lança, porque o anjo está anotando. E por enquanto que você lança, a palavra vai ter resposta sim, porque você não vai voltar com a palavra vazia, porque ele já preencheu no caderno dele e vai ter reviravolta nesse cenário sim. Falei, Senhor, não vou fechar de casa nova. Eu quero ver uma reviravolta até maio. E crente tem que ser ousado, irmão. Aí do nada, minha prima me liga, tchau, vou eu te dar uma panela elétrica. Eu falei, eita, o negócio tá chique. Aí eu lembrei, a palavra tá sendo lançada. E quando a gente lança a palavra é igual uma semente. No tempo certo ela germina. Vire pro seu irmão e fala assim, lance a palavra hoje. Porque a palavra vai determinar o rumo profético desse culto. Ei, o culto ainda não acabou, ainda você pode ter a mudança de vida que você quer. O culto ainda não acabou, o Senhor pode te visitar nessa noite. O culto não acabou, você ainda pode ser curado nessa noite. O culto não acabou, ele ainda está passeando no meio da casa. E vai ter restauração sim, vai ter cura sim, diante da presença dele. Vemos agora Pedro lançando as redes, colhendo uma grande quantidade de peixe.
Mas o impacto maior não é os peixes que Pedro colheu. É o que ele faz depois de que ele alcançou a bênção. O barco estava cheio, mas ele não estava mais preocupado com o barco, mas sim com o dono da bênção. Nós estamos recebendo bênção, então nós estamos esquecendo do dono da promessa. Nós estamos recebendo bênção dentro da casa de Deus e nós não estamos voltando mais para agradecer aquele que nos entregou. Nós estamos recebendo bênção e estamos esquecendo que Jesus ainda opera. Mesmo da bênção recebida, o Senhor ainda opera. Nós estamos esquecendo do principal, que é Ele. E estamos focando nos bens materiais, mas Pedro não. Ele fala assim: eu não ligo mais para peixe, eu não ligo mais para pesca, porque eu quero seguir o dono da promessa. Então nessa noite, se você receber a tua bênção, você vai questionar ou tu vai adorar? Você vai exaltar e entregar o melhor a Ele, ou tu vai ter a boca fechada nessa noite? Pedro fala assim: não quero mais saber de peixe não. Que mistério é esse? O barco tá cheio, eu tava chorando na noite pedindo peixe. Mas agora que o peixe chegou, não ligo mais para peixe não. Porque eu sei que tem uma pessoa que vai providenciar peixe aonde que eu estiver. Vai ter um Jesus que vai estar comigo, e aonde que Ele estiver eu também estarei. E aonde que Ele falar que vai ter provisão, vai ter provisão. Aonde que Ele te falar que vai ter cura, vai ter cura. Fale assim comigo: barco cheio. Fale assim: o barco cheio. Pedro cheio, e Jesus vendo a posição de Pedro. O barco estava cheio, irmãos. Pedro também estava cheio de esperança de encontrar o Messias. Mas depois do que ele fez, irmão, coloca aqui o versículo 5, versículo 11. Versículo 11. Eu acho engraçado da palavra aqui. Depois dele ter alcançado aquilo que ele queria, ele levou o barco para a terra, ele deixou tudo e seguiu. O que você vai entregar para o Senhor quando Ele te entregar a bênção? O que você vai entregar para Ele quando Ele te fazer você alcançar a promessa? Nós estamos focando muito nas bens materiais e nós estamos esquecendo dos espirituais. Se coloque de pé nessa noite. O Senhor falou sobre renúncia sobre mim, através dessa palavra. O seu posicionamento nessa noite vai mudar o rumo profético da sua vida. Ministério do Louvor, pode subir aqui, amém? Nós vemos uma história bastante conhecida de Jabes. O nome dele foi nomeado por 2 sofrimentos, mas ele se posiciona. E quando ele se posiciona, ele faz uma simples oração que mudou o rumo profético da vida dele. Ele pediu bênção, ele pediu proteção, ele pediu que as tendas fossem alargadas. E nessa noite eu quero saber qual vai ser o seu posicionamento diante da presença dele. Feche teus olhos nesse momento. Comece a orar e fala: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor entre nesse barco. Eu preciso que o Senhor faça eu alcançar, Senhor, não somente esses peixes, mas a totalidade da Tua promessa, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, viver, Senhor, a reviravolta. E nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é mestre, Pai, para fazer isso. Antes de incendiar a nossa casa, Senhor Jesus, nós temos que estar posicionados. Antes de incendiar, Senhor, o local onde que nós estamos, Pai, nós temos que estar, Pai, posicionado, Senhor. Então posiciona, Senhor, a Tua igreja para, Senhor, incendiar, Senhor, o Recanto das Emas, incendiar, Senhor, o Brasil, incendiar, Pai, o trabalho. O rumo profético da oração que você fizer nesse momento vai mudar a tua vida. Então nessa noite começa a declarar. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver a igreja declarando aquilo que o Senhor fará sobre a tua vida. Se posicione na oração nessa noite, que você viverá aquilo que Ele tem para a sua vida.
Deus de obras completas e vai fazer cumprir na hora certa. Comece a orar aí, vai. Senhor Jesus, muda o quadro da minha vida nessa noite. Muda, Senhor, o barco, Jesus. O barco estava vazio, mas agora, Senhor, te peço que seja cheio. Vai fazer cumprir. Comece a orar aí. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus, não falha não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus, não falha não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Nesse momento eu lanço uma palavra sobre vocês. A primeira palavra são 3 nessa noite. Você que está afastado do caminho do Senhor e precisa de um novo posicionamento perante o Senhor. O Senhor te chama aqui nesse momento. A segunda palavra lançada nessa noite, se você quer viver uma mudança de vida e entregar os caminhos totalmente a Ele, ou se você teve alguma coisa que fez você se esfriar, eu te chamo aqui na frente também. E a terceira engloba algo espiritual. Se você quer receber uma oração aqui nessa noite que vai mudar o rumo profético da sua vida, eu te chamo aqui na frente também. Os obreiros vão estar aqui para orar, amém? Eu gostaria de chamar os obreiros para se posicionar aqui. Você que precisa de uma oração. Eu não sei qual é o rumo que o Senhor está falando nessa noite, mas se você precisa viver uma reviravolta nessa noite, Jesus te chama aqui para você ser ungido por Ele. E você vai viver a totalidade daquilo que Ele tem para a sua vida. Busca o irmão ali que ele está querendo vir, Guilherme. Busca o irmão de capuz. Tira essa mesa daqui da frente. O Senhor ainda fala que tem mais pessoas que precisam ser ministradas nessa noite. Se você precisa de uma mudança, o Senhor fará. Não sou eu que está falando, mas é o Senhor. Mais alguém? Eu não vou insistir muito. Mais alguém? Amém? Então vamos estender as mãos para cá para o guerreiro. Você está renovando a aliança? Está renovando a aliança? Aleluia. Pastor Cleito. A honra. Estenda as mãos para cá. Viver a totalidade da promessa. Ainda o espaço está aberto aqui, irmão. Para você que está perdido dentro da casa, igual aquela dracma, o Senhor te chama nessa noite. Para você que foi igual o filho pródigo que saiu dos caminhos do Senhor, o Senhor também te chama nessa noite. Deus de obras completas e vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus, não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus, não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Tem fogo
Nos olhos eu não imagino